Olá, eu quero falar com vocês sobre razão versus emoção. E versus porque eu quero falar de forma específica sobre as situações em que há um confronto mesmo do nosso racional com o nosso emocional. Porque uma situação muito presente na vida da maioria das pessoas é saber o que precisa fazer, mas não conseguir executar. Eu sei o que eu tenho de fazer, mas eu não consigo colocar em prática. E muitas vezes isso leva pessoas a situações de autojulgamento, de autocondenação, e isso é horrível, isso é infrutífero, porque fica tranquila se isso acontece na sua vida. Eu devo ficar tranquila quando isso acontece na minha, porque o nosso emocional, ele manda nessa história. Ele é quem determina as nossas ações, né? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles que comandam como é que vai ser o nosso comportamento, quais serão as nossas ações. E que o nosso cérebro, ele é dividido entre racional e emocional. Não é que tem uma divisão física, apesar de haverem sim, né, regiões responsáveis por uma coisa e por outra. Mas todo mundo sabe, isso é fácil de você ver na prática, né? Nem precisa ter uma aula teórica sobre isso. Nós temos um lado que é mais analítico, né? Mais racional, é mais frio, é mais calculista, é mais do julgamento. E nós temos outro lado que é mais sensível, é mais das emoções, né? Ligados aos sentimentos. Então, o primeiro é quem planeja. Então, é muito fácil para o nosso racional saber o que é que precisa ser feito, né? Identificar quais são as situações da nossa vida que precisam ali que a gente mexa um pouco, que precisam ser alteradas. E muitas vezes é bem fácil para a maioria das pessoas saber o que é que precisa fazer, quais são as ações que precisa implementar, até de repente fazer um plano de ação. Mas na hora de executar, isso aí é com o nosso emocional. E quando existe esse confronto, quando eu sei que algo precisa ser feito, mas eu não consigo implementar, quando isso se repete na minha vida, quando isso se repete na sua, inclusive eu quero que você traga agora à memória alguma situação que você não tem conseguido vencer. Você já sabe o que você precisa fazer, mas você não consegue executar, não consegue botar em prática. Para nós mulheres, isso é muito comum no campo da nossa saúde física, né? A gente às vezes quer emagrecer, até hoje eu passo por isso. E isso só prova o quanto o racional, ele é praticamente insignificante. O fato de eu ter conhecimento de tudo isso, o fato de eu estar aqui expondo para vocês, não me isenta disso. Só prova que realmente é o emocional que manda. E foi um desafio muito grande para mim aceitar isso, porque eu sou uma pessoa para quem o conhecimento é algo muito importante. Eu gosto muito de estudar, eu gosto de pesquisar, eu gosto de entender o porquê das coisas. E quando eu descobri que isso não significa quase nada, para mim foi um baque. Mas eu tenho que lidar com isso ainda hoje. O que é que me trouxe de positivo? Entender tudo isso é saber que eu não posso mais me condenar. Eu não posso mais ter os pensamentos que eu tinha antigamente. Ai, deixa de ser burra. Você não, como é que você sabe? Você sabe que não é para fazer isso. Deixa de ser burra, não faz isso mais não. Como é que você aceita isso? Às vezes isso é num relacionamento. Às vezes a mulher diz, deixa de ser burra. Como é que tu diz para si mesma, né? Como é que você aguenta um relacionamento desse, um relacionamento abusivo, um relacionamento que só te coloca para baixo? Como é que você aguenta isso? Você sabe que não é para estar nisso, você sabe que não é para fazer isso. Então, eu dei 2 exemplos na questão de cuidado com o corpo e nessa parte dos relacionamentos. Nessa primeira situação, até hoje eu enfrento isso, né? De saber, por exemplo, eu tenho uma rotina alimentar, eu tenho um plano alimentar e eu saio desse plano e a questão é sempre emocional. Querida, o centro dessa questão é que nós temos um sistema de crenças, um conjunto de crenças. Quando a mulher diz assim, deixa de ser burra, né? Quando ela diz para si mesma, às vezes não diz, mas pensa. Isso está lá nas crenças dela a seu próprio respeito. Essas crenças, elas estão distribuídas. Depois nós vamos falar desse processo de formação de crenças, mas é importante eu te dizer agora que essas crenças, elas se distribuem entre a nossa identidade, entre a nossa capacidade e entre o nosso merecimento.
Então, quando você não consegue botar em prática aquilo que você deseja, aquilo que você sabe que precisa fazer, ou aquilo não está e você não dá andamento àquilo, é porque ou não está congruente com a tua identidade, ou não está congruente com a tua capacidade, ou não está congruente com as coisas que você acha que merece. E aí vem a grande questão. Essas crenças, elas são subconscientes. Eu estou falando de coisas que você verdadeiramente pensa sobre si, a respeito de quem você é, a respeito do que você pode ou não pode e a respeito do que você acha ou não acha que merece ter, mas você não tem, isso não vem à tua consciência, são coisas muito guardadas, né, dentro de você. E é por isso que esse trabalho ele precisa ser emocional. Nós vamos mexer com o teu emocional. É o teu emocional que eu quero ativar, porque não adianta trazer conhecimento muitas vezes de coisas que você já sabe, você já pode ter ouvido isso que eu estou te dizendo várias vezes, mas eu quero que você se convença que saber de algo é muito pouca coisa. Falam aí num percentual de 15%. Eu não sei de onde veio esse percentual, mas para mim, trazendo para a minha realidade, faz total sentido. É como se saber o que eu preciso fazer só representasse 15% da minha jornada. Todo o resto vai ser emocional. Então, vai trazendo aí a sua memória, quais são essas coisas que você vem tentando fazer, mas você não consegue praticar, porque nós vamos aplicar ferramentas que vão te ajudar nessa busca, que vão te fazer identificar quais são essas crenças que estão te bloqueando, que estão te limitando, e nós vamos principalmente te dar o caminho para que essas crenças elas sejam reprogramadas, para você sair desse campo da superfície, onde a luta é mais árdua, onde a luta é mais difícil, dá mais trabalho e é mais infrutífera, para você vir para um campo aqui dentro, onde você resolve problemas na raiz e onde você consegue levar a sua vida de uma forma muito mais fluida, mais leve e mais suave. Aguarda, fica conosco, grandes coisas estão por vir.